a raiva inteligente que faz você vencer. Se você acha que a raiva é sua inimiga, você foi treinado errado. Ensinaram você a engolir, a sorrir, a respirar fundo, a ir para casa e esquecer. Mas ninguém vence esquecendo. Ninguém constrói aço por dentro com flores na mão. Existe uma raiva burra, descontrolada, que destrói pontes, relações, oportunidades. Mas existe outra, uma raiva fria, calculada, silenciosa, uma raiva que não grita. Ela observa. Ela não explode. Ela acumula até virar força. E se você nunca sentiu essa força, talvez você esteja vivendo muito abaixo do que é capaz. Porque essa raiva não te enfraquece. Ela te afina. Ela te aponta. Ela te lapida. Ninguém fala disso porque é desconfortável. Falar de raiva é mexer num terreno que a maioria quer evitar. Mas evita quem é fraco. Evita quem prefere anestesia do que verdade. Só que a raiva que você reprime hoje vira sabotagem amanhã. Vira doença, vira autossabotagem, vira desistência disfarçada de maturidade. Quantas vezes você já engoliu algo que merecia ser usado como combustível? Quantas vezes você sentiu aquele aperto, aquela injustiça, aquela humilhação e simplesmente se encolheu? E depois se perguntou por que está sempre em segundo plano? A raiva burra te faz reagir. A raiva inteligente te faz vencer. E a diferença entre as duas está numa escolha que ninguém te ensina a fazer. Imagine isso. Alguém te desrespeita. Não na sua frente cheia de gente, mas de forma sutil. Pelas costas. Um deboche, um corte, um desprezo. A raiva vem, queima. O corpo reage. A vontade de confrontar sobe. E aí vem a decisão. Ou você vira o jogo imediatamente, no impulso, e entrega seu controle de bandeja. Ou você guarda. Não guarda como quem reprime. Guarda como quem carrega uma lâmina. E aquela sensação para de ser um veneno. E vira um plano. A maioria perde porque reage. Grita. Se explica. Se expõe. E exposição é fraqueza. A raiva inteligente não se explica. Ela se transforma em padrão, em foco, em disciplina. Enquanto o mundo espera uma resposta sua, você constrói uma versão tão inegável que a resposta vira irrelevante. Só que isso dói. Porque exige maturidade emocional brutal. Exige autocontrole em um mundo que valoriza espetáculo. Exige silêncio quando tudo em você quer barulho. E é por isso que quase ninguém desenvolve essa raiva. Porque é mais fácil se sentir ofendido do que se tornar perigoso. Mais fácil postar indireta do que dobrar suas metas. Mais confortável ser vítima do que virar ameaça silenciosa. Só que toda grande transformação nasce de uma fricção. E a raiva é uma das fricções mais poderosas que existem, quando você para de usá-la contra si mesmo e começa a usá-la como motor. E aqui está o ponto que muda tudo. A raiva inteligente não é explosão. É direção. Ela não te controla, você a administra. Ela não decide por você, ela abastece suas decisões. Enquanto uns usam café, motivação ou hype, você usa a memória de tudo que te subestimaram. Enquanto outros dependem de aplauso, você depende do peso do que tentaram te apagar. E aí você entende algo raro. Algumas feridas não surgiram para te destruir, mas para te dar matéria-prima. Mas cuidado. Não confunda isso com ódio. O ódio corrói. A raiva inteligente constrói. O ódio te consome por dentro. A raiva inteligente organiza seu caos. Ela não é sobre destruir o outro. É sobre você se tornar tão disciplinado, tão focado, tão denso, que qualquer tentativa de te diminuir vira piada privada do universo. E o mais bonito, você não precisa provar nada para ninguém. A raiva inteligente não busca validação, ela busca resultado. Talvez você esteja ouvindo isso agora e pensando, mas eu não gosto de sentir raiva. Ninguém gosta. Mas ninguém gosta de ser medíocre também. Só que a mediocridade é muito mais confortável. Ela não exige que você lide com seu lado escuro. Não exige que você encare essa energia crua. Porque a raiva é primal. Ela vem do instinto. E o instinto não pede permissão. Ele exige direção. Se você não direciona, ele te arrasta. Se você direciona, ele te impulsiona. Quantas vezes alguém te desacreditou? Quantas vezes você ouviu que não ia dar certo? Quantas vezes alguém riu de um projeto teu?
de um sonho teu, de uma visão tua. A maioria usa isso como âncora. A raiva inteligente usa como vela. Cada dúvida vira vento. Cada desprezo vira força contrária que te empurra para cima. Mas isso não acontece num dia. Não acontece num discurso motivacional. Isso acontece quando você decide não reagir com palavras, mas com postura. Porque reage quem ainda precisa se explicar. Quem vence não explica. Demonstra. E essa é a diferença crucial. A raiva burra quer resposta agora. A raiva inteligente aceita esperar. Aceita amadurecer. Aceita crescer em silêncio enquanto o mundo se distrai. Enquanto eles falam, você constrói. Enquanto eles duvidam, você ajusta. Enquanto eles riem, você se desenvolve. E quando perceberem, já é tarde demais. E aí vem o ponto mais poderoso. A raiva inteligente não é permanente. Ela é uma fase, uma alavanca, um catalisador. Ninguém vive nela para sempre, porque quem vive em raiva se queima. Mas quem soube usá-la no momento certo, vira alguém que depois nem precisa mais dela. Porque a disciplina criada durante esse período se mantém. A mentalidade forjada fica. A força que nasceu da fricção vira seu novo padrão. Mas você só vai conseguir isso se parar de fugir desse sentimento. Se parar de se julgar por senti-lo. Raiva não te torna fraco. Medo de sentir raiva te torna. O problema não é a emoção. É o que você faz com ela. A maioria vira vítima do que sente. O raro transforma em vantagem. E isso não tem nada de bonito. Tem de funcional. Tem de real. Tem de duro. Agora me escuta com atenção. Se você quer usar a raiva inteligente, você precisa dominar 3 coisas: silêncio, treino e consistência. Silêncio para não gastar energia explicando nada para ninguém. Treino para canalizar essa energia em algo concreto, físico, mental, prático. E consistência para não desistir quando o calor da raiva diminui e só sobra a disciplina. Porque o fogo não dura, mas o hábito fica. E é aqui que muitos caem. Porque eles gostam do pico, mas não da travessia. Gostam da sensação de indignação, mas não do processo silencioso que vem depois. Gostam do discurso, mas não do sacrifício invisível. Só que a raiva inteligente só funciona se você for até o final. Se você aguentar continuar quando a vontade virar cansaço. Quando o mundo já esqueceu o motivo da sua raiva, mas você ainda lembra do objetivo. E deixa eu te dizer algo direto. Quem aprende a usar a raiva inteligente se torna difícil de quebrar. Porque não depende mais de motivação externa. Não depende de elogio. Não depende de incentivo. Ele transforma a frustração em estrutura. Ele transforma desprezo em resistência. Ele transforma dor em método. E método vence talento. Método vence sorte. Método vence quase tudo. Talvez você esteja agora num momento em que algo está te incomodando. Algo latente. Algo não resolvido. E eu não vou te dizer para esquecer. Eu vou te dizer: use. Use sem ser óbvio. Use sem ser infantil. Use sem virar uma pessoa amarga. Use como quem afia uma lâmina interna. E quando você estiver pronto, não corte ninguém. Corte os limites que te seguram. Porque no final, a raiva inteligente não é sobre destruir os outros. É sobre destruir a versão fraca que tentaram te convencer que você era. É sobre se reconstruir em cima do que tentaram usar contra você. E isso é uma forma de vitória que ninguém pode tirar. Se isso fez sentido para você, se em algum momento você sentiu que essa mensagem encostou em algo real aí dentro, eu quero saber. Escreve nos comentários. Você usa sua raiva contra você ou a seu favor? Quais situações mais despertam isso em você? Sua experiência pode ajudar outras pessoas aqui também. E se esse conteúdo falou com você em um nível mais fundo, deixa um like. Isso ajuda esse tipo de mensagem a chegar em quem está precisando ouvir isso agora. Se inscreva no canal se você quer continuar fortalecendo sua mente, sua disciplina e sua postura. Aqui a gente não cria vítimas, a gente cria estrutura interna. E lembra, a raiva só te destrói se você não souber usá-la. Mas quando você aprende, ela vira uma arma silenciosa que ninguém vê, mas todo mundo sente.